Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Começar cantando primeiro uma música que fala sobre que Deus é acima de tudo, acima de todos, acima de todas as forças, potestades, inimigos. Ele é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por amor a nós, por amor que Ele tem como exemplo, Ele entregou o seu único Filho, Jesus, por amor, por morrer por nós. Pai, ainda em Tua presença, em reverência, nós chegamos em Tua casa, nós chegamos aqui em Tua casa com uma atitude de reverência e também prostrado aos Teus pés, para que possamos chegar a Ti com louvores de gratidão, com louvores de bênçãos em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz em nós, por tudo que o Senhor faz por nós.
por todas as bênçãos, pela saúde, pelo sustento de cada um que está aqui, pelo alimento. Também por aqueles que estão com dificuldades, que eu possa tocar os corações, que eu possa abençoar, ter misericórdia. E que cada um que estiver aqui possa ser abençoado nesse culto, possa chegar a Ti com atitude de gratidão. Aqueles que não puderam também, que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor possa ajudar no motivo que ele possa ter vindo, que ele possa estar sendo na Tua casa, Pai. Que você possa dar a oportunidade de Te louvar, Te agradecer todos os dias, até o fim de nossas vidas, até que Cristo venha. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Continuando o louvor. Antes disso, temos... Pode voltar, pastor, desculpa, eu acabei falando da música. O versículo da nossa semana, para a gente decorar, que está em Filipenses, assim como estava o outro botão. Assim como decoramos na semana passada, também em Filipenses, capítulo 1, mas agora é o versículo 21. Estou ruim nessa área. Estava mostrando spoiler das próximas páginas, brincadeira. Mas o versículo da nossa semana continua sendo em Filipenses capítulo 1, mas agora falando o motivo de que Cristo veio na terra e que viver em Cristo é ganho para a gente, porque viver em Cristo é alegria. E vamos falar todos juntos o versículo e depois a referência no final? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Viver em Jesus Cristo é ganho, mas morrer é melhor ainda, porque podemos estar no céu com Ele, amém? Vamos continuar cantando e falando que o amor de Deus, como a gente cantou na primeira música, fez com que Ele enviasse seu único Filho para que morresse por nós. E Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar dos pecados e para morrer por nós. Mas sabemos que Ele vive, que Ele ressuscitou, Ele vive para sempre. Salvar.
disse, Ele é o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei de toda a terra. Infelizmente, hoje o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que o verdadeiro Rei da nossa terra, do nosso mundo, vai ser Jesus Cristo, Amém. Assim que Ele voltar. E sobre toda a terra, Tu és Rei nas montanhas, tudo que somos, tudo que temos é dEle. E uma coisa só, vem, Senhor Jesus. Próxima música é uma música teoricamente nova para a igreja, alguns podem conhecer, que fala que o Senhor nos fez um. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos uma família. Então Ele nos fez um, nos libertou, para que possamos ser uma igreja unida. A gente vai cantar essa música, quem puder cantar junto, conhecer, pode cantar à vontade. A gente vai cantar ela de novo depois, para que vocês possam aprender. Mas enquanto isso, vocês podem se cumprimentar, agradecer pelos que estão aqui, agradecemos pela visita de todos, pelos que estão aqui mais vezes também. Mas cumprimente um ao outro, agradeça, dê um abraço, vamos ser afetuosos um com o outro. Libertou através
Vamos cantar de novo? Ver se todo mundo sai daqui com a música na cabeça que nem um chiclete. Com seu amor. próxima música a gente vai cantar sobre o Pai abre o nosso coração para que possamos aprender cada dia mais a Tua Palavra, que possamos, pode passar, que possamos trabalhar, contribuir na obra de Deus, possamos nos entregar para a obra de Cristo. Enquanto a gente estiver cantando essa música de entrega, de compromisso, de obra, possamos refletir também nos nossos missionários que vão por nós, que eles abriram de Deus seus corações, abriram a sua casa para que possa sair e pregar o Evangelho. Então aqui também a gente deixa aberto o momento para aqueles que estiverem dispostos a oferecer dízimos e ofertas de missões, para que eles sentirem desejo no coração.
estão por aí pregando o Evangelho, que possamos estar dispostos a abrir o coração também no momento de reverência agora e oração, nos abrir para que possamos receber a palavra que vem daqui a pouco. Quero convidar as crianças que vão sair para a salinha até 11 anos. Chamar o pastor Tomé também, fazer oração. Ok, vamos agradecer a Deus. Eu vou chamar aqui na frente o irmão Roberto. Por favor, vem cá, irmão Roberto. Orar pelas professoras e as nossas crianças. Tenho certeza que será uma grande bênção para elas também, ali na sala ou para nós, tá? Pai Deus amado, todo-poderoso, agradecemos ao Senhor por estar na sua casa, presente. O Senhor leva essas crianças e as professoras a ensinarem no caminho do Senhor. Abençoe a vida deles durante essa semana e de todos nós. Isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Obrigado, irmão Roberto. Deus te abençoe. Que bênção revê-los. Nós tivemos pela manhã um EBD, inclusive falamos um pouquinho do nosso projeto que estamos aí montando para a partir do dia 10 de março temos a nossa classe, escola dominical, com estudos cronológicos da Bíblia, tá? Então estamos aí conversando, montando, e eu tenho certeza vai ser um momento muito edificante para todos nós esse curso. Eu falei pela manhã que eram 4 etapas, aliás 5 etapas, mas são 4, tá? Que dá um total de 1 ano de curso. E além de tudo isso, será um ambiente agradável. Estamos aí conversando com os irmãos para criar todo esse clima para que você se sinta bem na nossa EBD, certo? E eu tenho certeza que será de grande bênção para a sua vida. Continue orando pelo pastor Antônio, está viajando, passará um ano distante daqui. No entanto, o seu coração está aqui bem próximo da nossa igreja, certo? E que ele possa desfrutar de um ambiente agradável também com outros irmãos, outras igrejas, onde eles irão. Uma Cristina e a família completa para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, nesta noite nós vamos falar um pouquinho da unidade da igreja, tá? Buscando algumas características que existiam na igreja primitiva, que ainda ela é útil para hoje, tá? Ela continua assim atual para a vida da igreja em pleno século 21, né? Então veja esse valor. Mas antes vamos agradecer a Deus por este momento. Pai amado, toma conta da minha vida neste momento e que a tua palavra poderosa ela possa falar aos nossos corações de uma maneira plena, absoluta e gloriosa. Que possamos sair daqui com a nossa mente voltada para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e vivenciá-lo no dia a dia, no nosso trabalho e na nossa família. Conduz todo o comentário da tua palavra que faremos para que ela possa, de uma maneira plena, falar aos nossos corações. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é só desligar aqui que esse ventilador aqui está bem legal. Muito bem, Atos 2. Abra sua Bíblia lá para o capítulo de Atos, capítulo 2. Então, Lucas, João, Atos, capítulo 2. Contrário. Vamos ler do 41 ao 47. Diz assim:
perseveravam na doutrina, aliás, 41, desculpa, de sorte que os que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou havia em sua necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, vamos então aí para o nosso tema, tá? Da nossa mensagem. Então, a característica da igreja primitiva que são indispensáveis na igreja de hoje. Então, guardem com vocês esta questão aí. Mas antes de falarmos, eu quero usar alguns exemplos aqui, para a gente ter uma ideia mais clara desta unidade. Então, vamos falar um pouquinho do corpo humano. Então, vocês podem ver aí no slide, que o corpo humano é definido como estrutura física individualizada, né, do homem, portanto formando diversas partes que dependem uma da outra. Então guarda com vocês isso aí. E também o nosso corpo humano ele é composto de várias, de milhares na realidade, de células, né, que formam o corpo todo, certo? Essas unidades são bem conhecidas, que nós chamamos de células, tá? E todos nós somos formados por células. E o bebê, no seu início, ele é apenas uma pequena célula no útero da mãe. Então ele cresce e se multiplica em 2 células. Essas 2 transformam-se em 4, e as 4 em 8, as 8 em 16, e assim por diante. Olha que coisa fantástica. E uma célula transforma num corpo humano, cheio de vida e maravilhoso. Tá bom? Então vamos ver cada vida. Tá vendo? Que maravilhoso o corpo humano, né? Braços grandes, músculo, olhos azuis. Pode sentar. Que maravilha, né, gente? Olha aqui nosso amigo empresário, né? Veja que chique, gente. Tá vendo? A beleza do corpo humano. E sabiam que o médico, fazendo uma cirurgia, ele acabou conhecendo o Senhor Jesus como Salvador, vendo as maravilhas da formação do corpo humano. Fantástico isso aí. E a igreja, ela é comparada com o corpo que chamamos de corpo de Cristo. E a igreja define isso, que a igreja é corpo de Cristo. E a igreja que forma uma comunidade é para experimentar o amor de Deus. Eu quero conhecer muito mais os detalhes do amor de Deus com a tua vida, Érica. Entenderam? Então, o amor de Deus expressa através da minha atitude e da tua atitude, nos une a cada dia. Pense comigo nesta questão aí. E crescer mais e mais num relacionamento entre nós e expressar isso fora, para as pessoas que estão lá fora. Puxa vida, ali existe amor. Olha que maravilha. E também compartilhar com essas vidas a presença de Jesus. E olha, eu garanto para vocês, amados, essa formação, essa teia,
essa malha, se trabalharmos como, uma verdadeira célula, nada pode romper esta malha. Está vendo? Que maravilha! E eu convido você a refletir comigo nessa questão. Então a força do indivíduo, ela não é determinante nesse contexto de caminhada, mas sim cada célula do nosso corpo. E aqui eu trouxe uma foto aí, células, a formação do corpo humano e o valor, cada estrutura e a sua dinâmica, não é, da execução de cada parte, é fantástico demais, amados. E uma dependendo da outra, tá? Outro exemplo que quero usar para vocês dessa questão da unidade é esta foto aí. Bem no círculo vermelho, eu já até passei, já usei esse exemplo aqui para os amados, tá? Os lobos, é uma matilha de lobos, e o círculo vermelho é os velhos, aqueles lobos doentes, tá? E que já estão bem fraquinhos, estão na frente. Alguém pergunta, puxa vida, por que os lobos velhos estão ali na frente? Pode ser um prejuízo, né? E bem atrás, no amarelo, são os valentes, os lobos valentes, igual por exemplo o Rodolfo, Roberto, Caraioli, não vou brincar com isso aí não, os lobos valentes. E atrás o restante do grupo, tá vendo? E mais atrás ali é também os valentes. E lá o último, com a setinha azul, é o líder. Ele é chamado de lobo alfa. Puxa, a gente nunca imagina um líder lá atrás, né? Realmente acha que o líder tem que estar na frente, tem que aparecer tudo. Mas aí mostra também que todo esse organismo de estrutura mostra que todos têm o seu valor. Em todo o contexto da caminhada, todos são igualmente valorosos no grupo. Certo? Os velhos, pela experiência, os valentes, igual o irmão Rodolfo e o Roberto, e outros valentes, igual o Edílio, Busco, igual o Rambo, e assim sucessivamente. Olha que maravilha, irmãos. Veja como Deus é glorioso para conosco. Outro exemplo que eu quero usar para vocês aqui é os gansos. Podem dar uma olhadinha aí. Se vocês olharem os gansos selvagens, eles voam no formato de V. E só para vocês terem uma ideia, essa formação, ela dá uma velocidade 70 vezes maior se um voasse de forma individual. Então essa unidade dá mais condições de eles voarem muito mais e com mais velocidade. Agora por quê? Porque à medida que o pássaro bate as suas asas, ele cria uma sustentação para o pássaro que vem atrás. Que maravilha, que ciência, não é? E ele fica tranquilo, ele fica tipo um vácuo ali que dá sustentação para ele. E quando o ganso, do ápice, lá da ponta da parte do V, fica cansado, ele vem para trás, vai outro e continua lá. É uma conjugação de forças e de ideias, e eles prosseguem por quilômetros. E quando alguém, passa mal, ou fica fraco, eles descem, aquele ganso, cansado, doente, ele desce e um o acompanha até o chão para ajudá-lo, ou ferido por alguma coisa assim. E quando eles estão voando também, eles fazem bastante barulho, grasnam para encorajar o outro. Esses dois exemplos que eu usei, mostram exatamente a questão da unidade da igreja. Nós estamos aqui como igreja com o intuito de formarmos uma unidade.
E não há, nesse contexto de execução de atividades, de tarefas, ninguém mais importante que o outro. Todos são iguais. E por isso a junção de trabalho forma uma malha que o inimigo não tem poder sobre nós, amados. Esse é um fator importante aí, para que a gente possa viver em unidade e extrair qualquer migalha de indiferença, entenderam? De ego humano, e se achar que aquele ali é mais especial que o outro. Todos são iguais, e assim nós vamos caminhando, trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então, no texto que nós lemos, era uma igreja primitiva, uma igreja nova. Agora, eu acho interessante essa igreja, irmã Cida. Em pouco tempo, 3.000 almas, já pensou? Que maravilha, gente. Você acha, muita gente. Já pensou? Isso acontecer aqui, onde isso vai colocar a gente? 3.000 almas. Mas tudo bem, nós estamos exatamente numa outra época. No entanto, temos os mesmos deveres que aquela igreja primitiva. E vamos usar o exemplo dela, muitos anos atrás, para a nossa atualidade hoje. E vocês vão ver aqui o primeiro item que eu quero comentar com vocês, que todos estavam juntos. Vocês podem ver aqui no 44, todos que criam estavam juntos, certo? Formando essa malha, essa teia, que nenhum inimigo podia vencer. Juntos, nem sempre é falar de uniformidade, tá bom? Junto é as nossas diferenças. Não estamos falando aqui de fatores uniformes, mas nas nossas diferenças. Mas a meta principal é que forma essa nossa unidade. Tá? Por exemplo, um casal, né? No momento que nós expressamos, você expressou sim para ele, ele deve ter sorrido a noite inteira ou passou mal também, né? Não é aquele sim, gente, tá? Eu prometo ficar contigo na alegria ou na tristeza, não é? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade. Olha que coisa chique, gente. Mas também estarei contigo, né? Pode ser assim, né? Na magreza ou na gordura, né? Com cabelo ou sem cabelo, com dente ou sem dente, né? Por quê? O casamento ele forma uma unidade que deve se trabalhar dia após dia, que chamamos de amor. Eu casei com a Lúcia há 35 anos atrás, vai fazer amanhã, viu? Pode mandar presente pra gente. Por amor. Mas nessa jornada existem diferenças que aparecem. Os bate-papos amigáveis, né? E vão sendo trabalhados de uma forma em que os pensamentos se unem. E parece que chega um momento que um depende do outro. Até olhar, você não está bem hoje, você está meio triste, hein? Até olhar já é reconhecido, porque é uma unidade aí. Veja que maravilha, amados. Outro item que encontramos aqui, seguir os ensinamentos dos apóstolos. O ensinamento, ele é muito simples, viu, amados? É a Bíblia, a palavra de Deus. É aquilo que nós projetamos para os amados irmãos, para a nossa EBD, com o tema Construindo sobre alicerce firme. Queremos a minha família firme? Venha estudar a Bíblia, né? E sair daqui e praticar esses ensinamentos na minha vida. Não ensinamento do pastor, né?
nem do irmão, o diácono, mas colocar em prática aquilo que é ensinado. Eles viviam o que era falado. Os apóstolos ensinavam e eles colocavam em prática. Olha que maravilha, amados. Isso vai fortalecendo, juntos aprendendo a palavra de Deus, que eu chamo de instrução. Eu não servi o exército, mas quem serviu, vocês viram, irmão Rodolfo? Foi dispensado. Ah, foi dispensado, igual eu também. Olharam para o cara esquisito, não vou querer no exército, é brincadeira. Também fui, chama dispensado por excesso de contingente, né? Olha aqui, coloca coisa magnífica no seu certificado. Dispensado por excesso de contingente. Você fica todo alegre por causa disso aí. Mas um fator interessante, viu, amados? No exército existem 6 meses que eles chamam de instrução. O cara fica confinado, não sai para casa, não vê os pais, fica lá no quartel treinando 6 meses. Chama de o período de instrução. Como usar a arma, como conviver com os colegas, treinar, não é? Só depois disso, então, ele sai para rever a família e tem o seu merecido descanso em casa, não é? Então veja, aí um certo dia, eles chamam de Operação Boina, né? Ele passa recebendo aquela boinazinha de ladinho, né? Todo chique, o cara anda todo bonitinho assim, mas antes é um chapéu meio feioso, e até aquele dia que eles chamam de Operação Boina. Ele vai colocar em prática em um tempo recorde tudo aquilo que ele aprendeu em 6 meses. E ele recebe então a boina, né? Olha que fator interessante. Então, na instrução, nós recebemos todo o conteúdo para a nossa prática no dia a dia. E claro que você não vai colocar em tempo recorde, é a vida inteira. Mas aqui, no nosso quartel, nós recebemos a nossa instrução para lá fora viver aquilo que aprendemos. Olha que interessante. Então, a igreja, ela não é somente, puxa, igreja, né? Eu vou lá, né? Vou viver lá dentro o melhor que eu... Não, a igreja é um lugar de instrução. A vida cristã, ela se desenvolve lá fora onde nós estamos. Tudo aquilo que aprendemos. Não esqueça disso aí. O que mais? Deixa eu ver aqui o... vivendo no amor cristão. Vocês podem encontrar aqui, ó, por exemplo, no 46, perseverando unânimes todos os dias do tempo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E mostra aí a repartição e a vivência do amor prático. Inclusive na Bíblia corrigida, você vai encontrar uma palavra um pouco diferente exatamente do amor. Na Bíblia corrigida a gente vê caridade, entenderam? Na versão corrigida você vai encontrar assim, caridade, não é? E não amor. O amor é a palavra em si, toda a essência, mas a caridade é a prática do amor, ou seja, o desenvolvimento do amor está dentro do nosso coração. A gente usa muito, você fez caridade, não é? Até na igreja católica a gente vê muitas pessoas falando, olha, eu gosto de fazer caridade, ou seja, a prática do amor em atitudes visíveis. Leva o pão para alguém, faz uma cesta básica, conhece o vizinho, leva. E isso é caridade, é o amor em execução. E eles viviam unidos pelo amor. Lembrando que eu falei há pouco, o amor ele dispensa qualquer diferença, tá? Não esqueça disso aí. Também vocês vão ver aqui no texto 46 também, e quando eles perseveraram unânime no templo, partindo o pão em casa, né? Virava e mexia, comia um pãozinho em casa, né? Como fizeram aí nessa foto, eu não estava aí, a brincadeira, e fomos lá partir um pouco o pão juntos, né? Ou seja, tomar um suco junto, um lanche junto, isso é bom, sabia? Por isso, às vezes, sempre convida outro para a tua casa, tomar um cafezinho lá com ele. Não precisa fazer um banquete também, não é? Eu só vou chamar alguém da minha casa,
puder servir 50 pães, pão de primeira, não precisa aquele pãozinho meio torradinho de promoção ali naquela padaria, e mostra exatamente essa convivência do amor. Isso é bom. De repente também você queira tomar um açaí junto, né? Leva lá com aquele irmão, com aquela família, isso é bacana. E nem sempre também partilhar o pão é somente pão físico, tá? Mas compartilhar uma experiência, ajudar aquele irmão, talvez ele esteja precisando de um conselho, de um apoio, compartilhar experiência, amor, que gera todas essas atitudes aí. E fazendo orações. Isso é realmente fantástico nessa questão, porque mostra que está preocupado em interceder um pelo outro. Vocês podem ver aqui no versículo 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão juntos, no partir do pão e nas orações, né? Está vendo? Por isso é importante esta oração. Inclusive a gente está pensando algo para tentar nos unir aí, um momento de oração, quarta-feira ou antes do culto, alguma coisa assim para incrementar, né, a nossa unidade, onde vai interceder um pelo outro. Aquela ideia que nós executamos acho que um ano atrás, em que a gente orava pela família, mostrava a foto, a gente vai continuar fazendo isso também, certo? E tudo isso vai mostrar que estamos preocupados com aquela pessoa. E às vezes pode também orar e mandar uma mensagenzinha, né? Ô Érico, eu estou com saudade de você, né? Puxa vida, quando eu vou te ver de novo, você pode mandar essa mensagem para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família. Então tudo isso mostra exatamente que estamos preocupados e que estamos orando por aquelas pessoas. Então, veja a importância desse assunto fundamental para as nossas vidas. E todas as pessoas estavam cheias de temor, né? Puxa, todo mundo estava amedrontadas, né? Vamos aqui dar uma embelezada nessa questão que está no 43. E toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor é reverência, atitude de respeito, né? Atitude de consideração por aquele ser superior, que é, claro, nosso Deus. Então, temor. Uma das coisas, queridos, que eu quero aqui salientar com vocês, e às vezes a gente ainda percebe que essa palavrinha, temor, ela está um pouquinho distante de algumas atitudes nossas. A gente acaba descendo a lenha em alguém sem querer, né? Já pensou? Ou seja, pegando alguns adjetivos daquele irmão e subtraindo aquilo ali, né? Olha, você não viu Elias, né? Montou a empresa dele, tem alguma coisa errada por detrás, né? Nós acabamos subtraindo essa questão com alguns adjetivos negativos. Então, temor puxa vida, não deveria falar aquilo ali, né? Eu lembro de um pastor sempre falar: perdoa-nos, Senhor, se nessa reunião nós falamos mal de alguém, né? Sem querer. Então havia uma reverência muito grande, porque Deus estava ali presente naquela questão. Isso é muito importante para todos nós, viu, amados? Veja que maravilha, quando há temor, a nossa atitude será diferente. Nós não fazemos mais algumas atitudes erradas. O jovem passa a ter temor de Deus. Não vou fazer isso aí não, porque eu tenho temor de Deus, Deus está aqui presente. Eu não vou praticar esse ato, porque eu tenho temor de Deus. É uma certa mensagem do pastor Geraldo, ele deu um exemplo aqui, até naquele filme Os Corajosos, né? Quem já assistiu aqui Os Corajosos? Ninguém?
um filme bem bacana, de uma igreja, né? Uma igreja lá nos Estados Unidos, na cidade de Austin, e ela tem hoje feito vários filmes, né? Quarto de Guerra e outros que já fizeram até bastante sucesso no meio secular e no meio evangélico também. E esse filme mostra um rapaz em que ele foi convidado por uma empresa, né, para uma vaga que tinha, mas nessa vaga ele deveria fazer assim, olha, entra 10 caixas, né, de produto e uma você desvia alguma coisa, né? Então ninguém vai saber, ninguém vai conhecer a sua atitude, e aí você vai ter um emprego, você vai ganhar muito bem. Então você tem lá uns minutos para pensar e depois você volta. E quando ele voltou, ele falou: não, eu não quero esse serviço não. E ele estava passando um momento difícil, desempregado, né? Vários dias já. E ele falou: não, eu não quero desonrar o meu Deus. E aí naquele momento o chefe falou: então é você que nós queremos. Que nós queremos uma pessoa leal. Então, porque ele tinha temor de Deus, reverência. Então veja essa importância na nossa vida, o quanto Deus quer trabalhar no nosso ser para fazermos de nós uma grande bênção. E estavam juntos, unidos, repartiam com outros o que tinham. Eu acho isso aqui maravilhoso, quando nós repartimos com o outro aquilo que temos, né? Eu, assim, o Adriano já esteve com as meninas trabalhando para ajudar pessoas que estavam precisando de uma ajuda. Eu achei maravilhoso isso aí. Por quê? Porque isso mostra o nosso amor. E aqui, no 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Opa, tem aquele irmão precisando, vamos dividir com ele um pouquinho. Então, isso mostra que estamos preocupados com aquela pessoa. Quantas pessoas, amados, foram abençoadas através dessa atitude da nossa igreja? E eu tenho certeza, a vida daquela pessoa nunca foi a mesma, por reconhecer o amor que existe, entenderam? São coisas muito simples, mas que revigoram esse relacionamento interpessoal que chamamos um com o outro, como também aqueles que estão lá fora. Eles vendiam as suas propriedades, né? Repartiam com o outro. Isso é fundamental e isso certamente vai nos dar uma visão muito maravilhosa. Por exemplo, um amigo nosso, ele é pastor lá em Barretos, ele morava de aluguel e ele estava anos juntando um dinheirinho para construir a sua casa. E de repente a igreja comprou um terreno, inclusive um terreno até bonito, e ele conversando com a esposa, falou com ela: que tal, querida, a gente dá todo esse dinheiro que nós ajuntamos há anos para construir esse terreno? E ele compartilhou. Naquela época eu estava na igreja lá, essa igreja onde eu fui ordenado ao ministério pastoral. E a igreja falou: não, pastor, você não precisa fazer isso. A gente vai juntando até. Ele falou: não, eu faço questão. E ele doou todo o bem que ele tinha guardado há anos, juntando por mês um pouquinho, ele doou para a construção, e a igreja ela foi construída em um ano, né? E até hoje a gente lembra dessa atitude com muito carinho. E alguém lá nos Estados Unidos soube dessa atitude dele, e eles fizeram uma vaquinha lá e ajudaram a repor tudo aquilo que ele tinha dado. Veja como Deus é maravilhoso, né? E acabou construindo exatamente a casa dele como ele queria. Então isso mostra o amor que nós temos pela nossa causa. Por exemplo, amados, nós temos um projeto que o pastor Antônio já falou várias vezes aqui para a nossa igreja. É um projeto que é da igreja do Senhor, né? E como ser uma bênção nessa ajuda, né? E você pode ser um veículo de bênção para doar uma parte, para ajudar a fazer aquela parte que nós queremos, entendeu? E isso mostra
o nosso amor pela causa, que a causa do Senhor, ela não tem fronteiras, tá? Certo, amados? Não tem dono, né? Pelo menos eu creio, e você também, que deve ser assim, não existe dono numa propriedade. Nós trabalhamos por 24 anos na Bahia, as igrejas foram construídas, as igrejas estão lá, não são minhas, né? Foi um período da nossa vida maravilhoso, mas esse período ele acabou para a gente, é passado agora, né? A gente agradece por todas as bênçãos que vieram, as igrejas foram construídas, mas passaram, e nós estamos numa nova trajetória, que é de ser uma bênção nessa área. Veja como é importante também, e tanto nessa questão, como também no apoio de missões, entenderam? Nós temos aqui um projeto missionário, que ele é algo fundamental para a vida da nossa igreja, e você pode ser uma grande bênção. Eu, por exemplo, louvo a Deus, quando o Alex transferiu para a conta da pessoa, que a gente tinha deixado a conta, que os irmãos ajudaram para comprar as cadeiras, lá na comunidade Laranjal. Quando eu olhei, puxa, que bênção, foi tão pouco tempo, né? E eu vou falar para os irmãos, a igreja aqui juntou R$1.000, e os irmãos ficaram pulando de alegria lá, né? Pularam, fizeram festa cristã, sabia? Quando, puxa vida, enquanto todo mundo está sentado no banquinho todo quebrado, né? Aquela madeira dura, aqueles banquinhos 60, não tem encosto, receberam uma cadeira, né? Olha, amados, que maravilha. Quem fez isso? Deus, mas através da atitude de cada um de vocês. Como Deus pode operar grandes coisas através das nossas vidas, amados. E Deus é maravilhoso. E o que mais que nós temos aqui? Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo. Vocês podem ver aqui, eles reuniam no templo. Isso mostra a veracidade daquilo que nós falamos, a importância de estarmos aqui, perseverando em unânimes todos os dias no templo. Entenderam? A importância de estarmos reunidos na casa de Deus. Se a igreja ela não fosse importante para nós, então o Senhor não teria organizado, não é? Deixa a coisa solta, como vocês quiserem. Ele achou por bem ter um lugar estratégico para ele se reunir. Pode ser um templo, pode ser numa casa, não é? Mas essa importância, e aqui fala que eles se reuniam nesse templo. Todos, o quê? Cristiane? Todos os dias. Nossa, a gente vai falar todos os dias hoje, né, irmã Laura? Tá difícil, não é? Todos os dias, povo animado, né? Hoje falar todos os dias, o pregador apanha, porque não, pastor, você não me conhece, né? A vida é corrida. Mas ele reuniu. A gente pode dizer todos os domingos, né? Já pensou? Ou todas as quartas, não é? Mas aqui todos os dias reuniu, e aí eles partiam o pão, né? Tempo de comunhão. E cada detalhe muito simples, inclusive me deram uma ideia, pastor, né? Que tal na EBD de colocar um cafezinho ali com um biscoitinho? A pessoa entra e toma um cafezinho, come um biscoitinho, assiste a escola dominical animado, né? Que às vezes o cara chega com uma cara assim, né? Fica abaixado, nem levanta o olhar assim, porque dormiu tarde às vezes, né? Alguém roncou do lado, no caso do Davi, é brincadeira, viu, Davi? E veio pra cá com a cara amassada, né? E fica, meu amigo, para desmascarar aquilo ali demora, né? Às vezes o cafezinho ajuda, é verdade, coisa muito simples da vida, que vai nos ajudar um detalhe pequenininho, mostra exatamente a nossa unidade. E aí vem louvá-lo a Deus por tudo. Agora eu pergunto, Érica, a gente louva a Deus por tudo, não é? Adriana, será que a gente louva a Deus pelas coisas ruins? Geralmente não, né? Porque vem coisa ruim também pra gente. E a Bíblia até fala
que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Quando alguém chega reclamando na sua casa, a mulher reclamando para o marido, você também não muda, não é? Como que eu fui ver essa peça na minha vida? Ele pode responder, querida, Deus ainda está trabalhando na minha vida, né? Louva a Deus pela vida dele. Eu li um artigo, é um artigo assim simples, mas que nos leva a entender uma verdade como Deus quer trabalhar na nossa vida. Esse pastor, ele começou a igreja numa garagem da casa, muito pequenininha, tudo muito feio, muito até desorganizado, né? E não é claro da nossa linha, da nossa denominação, mas eu achei interessante. E esse pastor, cada pessoa que ele via, ele olhava uma importância nessas pessoas. E ele olhava, por exemplo, para Fátima, essa loura pode me ajudar a multiplicar essa igreja. Olha que maravilha. Esse barbicha faltando para todos os lados, esse pode me ajudar também. Já pensou que maravilha? Aquele cabelo grisalho ali, ó, sorridente, que é o charme da irmã Laura, também. Então, esse pastor ia olhar para todo mundo, que cada um era uma peça para o crescimento daquela igreja. E essa igreja foi crescendo, crescendo. Só para vocês terem uma ideia, essa igreja ela é da Assembleia de Deus na Coreia. Não é a Coreia Livre, lá no norte, né? Qual que é a Coreia Livre? Do Sul. Isso. É a maior igreja evangélica do mundo hoje, com 850 mil membros. Né? Pode botar no Google lá, Google Foto, é brincadeira, você vai ver, olha que interessante. E claro que os pensamentos deles são bem diferentes do nosso, mas eles pensam, poxa, eu consigo crescer. Então veja a importância do louvor, ore pelo Bruno, né? Pelo Mota, pelo Davi está até tocando carro, ele olha para Cristiane e fica tocando assim, muito interessante. Tudo é por amor, sabia? Ele fica paquerando a esposa e tocando. Mota também. Ele bate lá, olha para Raquel. Bruno também, no cenário do lado, olha, toda vez ele vira assim, tocando e olha para trás. Então ore por eles, amados, porque o louvor é importante na nossa igreja. Se formos olhar para o louvor, inclusive nós vamos falar um pouquinho disso no domingo que vem de manhã, certo? Portanto, venham, que o louvor, ele espanta, sabe o quê? Até demônios, sabia? Você vai ver que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito mau saía de Saul. Louvor. Aí, Davi, pega seu carro aí, bate mesmo, não esquenta a cabeça não. Já pensou que coisa? Então, veja a importância deles. E por isso, é um dos segmentos que o inimigo não gosta muito, sabe por quê? Porque ele perdeu no céu esse direito. Ele era o querubim lá no céu, e ele perdeu, ele não gosta quando o louvor é bonito. Eu já falei para os meninos que eles tocam tão bem, que é quase profissional, sabia? Qualidade, organização, não é para orgulho deles não, tá? Mas às vezes você vai em algumas outras igrejas, poxa, já é tão meio desorganizado, né? Todo mundo toca de qualquer jeito, às vezes o dirigente está aqui, vamos cantar um hino tal, aí o tocador tenta pegar ainda, como é? A nota, entendeu? É verdade, amados. Eu fui pregar aqui em Santo André, numa igreja, que o tocador, o dirigente falava, qual é o hino? Hino, porque eles cantam muita música do cantor cristão, aí o tocador tentava pegar a nota ainda, não tinha ensaiado nada, entendeu? Então veja a diferença. Igreja grande, não era igreja pequena não. Então veja a qualidade, eles louvavam a Deus por tudo. Então vamos cantar mesmo, quando eles tocarem, pode abrir sua boca aí, o máximo que você puder, para louvar a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Por tudo, amados, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que vem na nossa vida. Todos têm um propósito definido. Então está vendo aí essa foto? A carinha daquelas meninas lá?
Volta lá atrás, parece um coelhinho. Olha aí. O Davi parece um coelho selvagem. Bruno parece um patinho, brincadeira, viu? Coisa bonita. E nesse dia, quem veio nesse dia? Coisa bonita, cantaram isso, cantaram demais, gente. E sabe qual é o resultado de tudo aquilo que nós falamos? Eles louvavam Deus na graça de todo o povo. Nesse louvor eles caíram na graça, ou seja, no respeito das pessoas que estavam ao redor. Entenderam? Ou seja, eles eram reconhecidos pelas pessoas da rua. Inclusive, viu, amado, a gente está até pensando, né? Orem por nós e pensem numa ideia. Quando nós fizemos o Dia das Crianças, o Natal, a gente foi para todos os nossos vizinhos, pedimos autorização de cada um. Eu estou até pensando, não sei como ainda, a gente levar uma lembrancinha para cada um. Sei lá, às vezes a pessoa já de idade não pode comer chocolate, alguma coisa que fala, puxa, eles gostam da gente, entendeu? Porque hoje a gente percebe que eles estão reconhecendo esse trabalho como um trabalho sério. Quando a gente passou, ele nem pensa, o que vocês vão fazer, como vai ser, que hora vai terminar, vai dar trabalho, não, ele já assinava sem nenhuma dificuldade. Eu fiquei feliz por causa disso aí, pelo reconhecimento. E aqui também, eles eram reconhecidos, parabéns, não é? Isso que nós queremos, amados. Queremos que a nossa igreja ela seja reconhecida, tanto por vocês, como também por aquelas pessoas que estão lá fora. Só para termos um fecho final nessa questão, voltando à nossa querida Bahia, onde eu trabalhei, lá nós temos vários trabalhos sociais, né, que também já foram feitos aqui. Estão até pensando em fazer algo que aproxima mais a igreja aqui ao nosso redor. E nós tínhamos lá um projeto chamado Projeto Viva Esperança. Esse projeto ele era um trabalho da nossa igreja, mas ligada com uma secretaria da prefeitura, né? E a gente tinha sopa para as crianças carentes, e a gente também direcionava para emprego, alguma coisa assim, né? O irmão ele dava um curso na igreja, nós tivemos 3 meses de curso para pessoas trabalharem em caixa de supermercado, né? E eu fiquei mais alegre quando eu cheguei no mercado, eu vi aquela pessoa que tinha feito curso na nossa igreja, né? E a gente também evangelizava, e tínhamos também um trabalho nas escolas. Os adolescentes naquela época, Rebeca, Raquel, eles faziam um trabalho de teatro, eles faziam nas escolas, né? E queridos, como Deus abençoa aquelas atividades. E a igreja ela foi reconhecida, sabia? O respeito que eles tinham pela igreja. Até os bandidos do bairro que assaltavam as casas, não assaltavam a nossa igreja por respeito. E teve uma que até disse, olha, nessa igreja ninguém mexe. Não tinha muro, não tinha nada, viu, amados? Naquela época, hoje já tem, viu? Ninguém mexia, pelo respeito que ele tinha até com o mundo mal da coisa, né? Então, é isso que nós queremos, fazer com que a nossa igreja ela tenha resultados maravilhosos. Não só de mensagem, de boas mensagens, de música, mas de um relacionamento próximo com a nossa comunidade. E sabe o que vai acontecer? Olha que maravilha para a gente encerrar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, todos os dias pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Vinham cada dia que passava. Veja que fantástico, amados. Então que Deus ele possa nos ajudar a termos uma visão bem clara sobre esse valor de você e ele, tá? Cada um aqui presente. A importância da execução e do funcionamento deste corpo, desta célula que estão aqui, para sermos uma bênção aonde nós estamos. Amém? Puxa, eu ouvi então, amém? Amém? Amém. E extraímos do nosso coração aquele sentimento somente religioso. Eu estudei no colégio católico durante 7 anos interno, viu, amados?
dureza com Deus. E eu via toda aquela liturgia. Quando eu olho para a liturgia, eu gosto de mudar às vezes, sabia? Quando eu olhar para aquilo ali, todo dia era assim, pam, 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 né? E você está entre nós, né? Alguma coisa assim, lia o missal. E alguém dizia, olha, eu vou de manhã porque eu vou receber a hóstia, à noite não vou mais. Às vezes eu sou parecido com ele, sabia? Acho que nós tomamos uma hóstia de manhã na EBD, à noite ou vem à noite para tomar a hóstia. Então vamos extrair do nosso coração essa liturgia, por tradição às vezes, e viver uma vida mesmo como Deus quer de nós, amém? E vamos ficar de pé então para a gente orar neste momento. Muito obrigado. E na próxima mensagem nós vamos falar um pouquinho dos mandamentos recíprocos, tá bom? Então venham para a gente falar deste amor que nos liga, que nos une mais e mais. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra tão perfeita, e estou aqui apenas como um ser imperfeito, tão limitado e fraco, mas a Tua palavra tão poderosa e tão gloriosa, e eu tenho certeza, ela fará nas nossas vidas uma atuação, uma mudança gloriosa, para que o Teu nome seja glorificado através de cada vida aqui presente, e que o nosso inimigo, aquele que tenta destruir a causa de Deus, ele não tenha autoridade sobre nós, mas Cristo, que é o Senhor e dono desta obra, Ele seja o Senhor, Ele seja o soberano, aquele que comanda todas as coisas. Seja exaltado, Pai, em nosso meio, para a glória do Teu santo nome. Eu oro e agradeço por cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como disse uma expressão, e por tudo louvavam, é o que a gente vai cantar agora, que é Te agradeço ao Pai. Enquanto estiver cantando, preste atenção na letra. Vamos colocar em pé para cantar, mas preste atenção na letra por cada parte que a música, a mensagem traz de agradecimento por tudo que a gente agradece, pelos irmãos, pelo alimento. Cante isso realmente como forma de gratidão, como forma de louvar a Deus. Te agradeço ao Pai. Pela
Cristo morreu por nós. Fala pela provisão, porque nada tem nos faltado, Ele vai sempre nos prover o que precisamos. Eu te agradeço pela provisão, pela misericórdia, porque em tudo Ele é Pai, Ele é grandioso para nós. A gente agradece Ele pelas famílias, pela igreja, pela provisão. Em tudo devemos dar graça, como diz o Filipenses, não é? Alguns avisos: nossas programações continuam regulares. Escola dominical, aqui, como o pastor Tomé brincou, não é para hóstia, mas para a gente estar aqui colhendo um pouco mais da palavra do nosso Deus, aprendendo a cada dia, a sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz. Então, 9h30, escola dominical, à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. O acampamento está chegando, como o pastor Tomé disse hoje cedo também. Vamos procurar aqueles que puderem participar deste acampamento, vai ser lá em Morro Agudo. Não é longe, não é umas horinhas de viagem, mas aqueles que estiverem interessados, um acampamento para a família, começa no dia 2. O dia 1º é a recepção, no dia 2 até o dia 5, meio-dia, acampamento para a família, um investimento aí de R$80 por pessoa. Tendo mais pessoas na família, esse valor diminui, então isso já é para todos os dias que estiverem lá. Então você vai gastar R$80, já está incluso comida, né, pastor? Isso. Só tem que levar seu lençol, vamos dizer, travesseiro, prato, alguma coisa assim, e a despesa da viagem daqui até lá. Aqueles que puderem, converse com o pastor também, ele vai ser o preletor lá em Morro Agudo. Outros eventos que estão chegando na nossa igreja, em março está chegando o mês do amigo, como eu disse pela manhã, então já vão combinando aí com seus amigos para estarem conosco, vamos ter programações e premiações e tudo mais que vai ser divulgado nos próximos dias, tá bom? Amém. São esses avisos. Além disso, lá na frente tem um jornal de apoio novo, que chegou essa semana com todas as notícias e novidades do nosso meio, Brasil afora. Pegue um para sua leitura, saber o que tem acontecido, muito além de notícias mundanas, mas também o que acontece no nosso meio espiritual, em igrejas do nosso meio do Brasil. Além disso, tem ainda alguns marcadores da nossa igreja de 10 anos, pegue lá com o calendário do ano, divulgue também, dê para os seus conhecidos, para que seja um meio de evangelizar e trazer o evangelho. São esses avisos. A Raquel também pediu para informar que quem está participando do Conselho de Diaconia vai ter uma reunião após o culto, então converse com ela depois para uma reunião, tá bom? Pastor? Amém. Então aí o acampamento, como já falou, é só conversar comigo. Nós temos a alegria de informar. O Daniel vai com a gente, viu, Daniel? Já veio lá casar não. Vai ser uma grande bênção, terão várias igrejas lá presentes, tá? Eu creio que mais de 5 a 6 igrejas. Esse tempo de comunhão, conhecer outras pessoas, né? E eu acho muito importante para a nossa vida, para o jovem principalmente, né? A gente brinca, mas é verdade, viu, amados? Eu conheci pessoas que foram no acampamento e acabaram conhecendo alguém lá e resultou em casamento, sabia? Me conheceu lá no retiro e olhou, conversa daqui, conversa de lá. Hoje várias pessoas que eu conheço lá naquela região foram fruto disso aí. Olha, Daniel, que maravilha! Lá já faz cerimônia, tudo, não tem problema nenhum. Brincadeira, dona Laura vai brigar comigo depois. Ó Deus, eu quero que a tua graça nos acompanhe, que o teu amor se demonstre a cada dia na nossa vida, que nessa semana as conquistas sejam abundantes, que os problemas eles sejam resolvidos pela autoridade de Jesus, que o teu amor ele seja visível no nosso dia a dia, e que domingo que vem venhamos estar aqui com os nossos corações voltados para a instrução do Senhor, e que essa semana ela seja cheia de bênçãos, e que domingo possamos ver famílias reunidas louvando o nome do Senhor Jesus. Abençoe cada vida de presente. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão perfeita do Espírito Santo esteja conosco agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.